Olá, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o professor Rafael. Bom, hoje a nossa aula é um pouco diferente. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos as aulas comuns do terceiro ano do ensino médio, mas hoje o nosso foco ele é um pouco diferente. Nós vamos falar hoje diretamente aos alunos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O foco dessas aulas é trazer para vocês algumas informações que sejam pertinentes e que ajudem vocês a identificar melhor a prova de língua estrangeira. Bom, a prova de língua estrangeira, dentro do Enem, ela possui 5 questões. Essas questões são de fundamental importância. Lembrem que o Exame Nacional do Ensino Médio ele é medido a partir de milésimos, de centésimos de pontos. Então, uma questão que seja, ela faça diferença. Ou seja, entender que a prova de língua estrangeira é tão importante quanto a prova de matemática, de física, é importante dentro dessa perspectiva. Bom, o tema que nós vamos trabalhar hoje são os gêneros textuais. E qual é a função desses gêneros textuais? Em aulas anteriores, nós já falamos um pouco sobre eles. Só que hoje vamos tentar falar de maneira um pouco mais aprofundada, ver essa visão política que os gêneros trazem, qual que é a função dele dentro de uma sociedade. Olha aqui no slide. A prova de língua estrangeira é composta por 5 questões de múltipla escolha. Atualmente, as questões possuem como foco a interpretação textual, porém, não é incomum algumas questões tratarem de temas gramaticais. Quer dizer, dentro da prova de língua estrangeira, é muito mais comum que haja questões com a ideia de análise textual, do que mesmo questões gramaticais. Mas não é incomum que nós encontremos dentro de algumas questões tratos gramaticais também. Como falei para vocês, são 5 questões, normalmente numerado da questão 91 à questão 95. Só uma observação para quem for prestar o Enem. A prova de língua estrangeira ela é composta por inglês e espanhol. Na hora da sua inscrição, você elegeu qual idioma você faria. Quando você receber a prova, vai estar lá primeiro a prova de inglês, depois a prova de espanhol. Você não precisa resolver a prova de inglês se você elegeu como língua estrangeira espanhol. Deixa em branco e responde somente a prova de língua espanhola. Bom, gêneros textuais. É muito comum que vocês já tenham ouvido falar também dentro da disciplina de língua portuguesa e vamos estudar dentro do espanhol também, porque permeiam pela língua latina. O que são gêneros textuais? Olha aqui no slide. Assim como as sociedades cresceram e se desenvolveram ao longo da história, os textos também se tornaram cada vez mais especializados. Da simples e espontânea troca de turnos de fala em uma conversa entre amigos, e até a escrita de uma tese de doutorado. Ou seja, os gêneros textuais eles vão estar aí caminhando por diversos setores da sociedade, como desde uma pequena fala entre amigos até uma tese de doutorado. Esses modos são produzidos de acordo com as necessidades de cada esfera de atividade humana, ou seja, para cada prática específica de uso da linguagem, elaboram-se continuamente tipos relativamente estáveis de enunciados, que são chamados de gêneros do discurso. Essa é uma fala de Bakhtin, que nós temos aí como o pai dos gêneros textuais. O que isso quer dizer? Cada esfera social, cada ponto da sociedade, ela vai ter a necessidade de comunicação. E essa comunicação ela se dá através de gêneros. A ideia dos gêneros é facilitar essa comunicação. E já vamos falar um pouco sobre ela. Bom, a partir da explicação anterior, podemos extrair pelo menos 3 afirmações. Primeira, existem tipos ou modelos de textos, que podem ser orais, escritos, visuais e multimodais. O que seriam os textos orais? Seriam as oratórias, seriam, por exemplo, músicas, cantigas. Escritos seriam aí poemas, poesias, visuais, como os outdoors, os vídeos, e multimodais vai englobar uma série de gêneros, uma série de textos da área da comunicação que também podem ser caracterizados como gêneros. Segunda, esses tipos ou modelos não são totalmente fixos, mas possuem alguma estabilidade. Ou seja, uma música, um texto, eles têm uma diferença muito grande. Mas a ideia é a mesma, levar essa comunicação, essa informação para o ouvinte.
Terceira, esses tipos ou modelos estão relacionados às diferentes atividades humanas. É exatamente isso. A ideia dessa variação grande de gênero é fazer com que diferentes pessoas de diferentes áreas possam conhecer um pouco mais sobre aquilo que queira se comunicar. Por exemplo, é muito mais fácil explicar para uma criança, através de uma história em quadrinho, um contexto, do que levar para ela um texto grande para ela fazer uma leitura. Ou seja, o gênero textual ele tem a ideia também de facilitar a compreensão de determinado público. Bom, a nossa competência genérica, ou seja, a nossa competência de compreender gêneros, nos permite reconhecer diferentes gêneros do discurso em cada esfera de atividade. Por exemplo, na esfera jornalística, podemos citar gêneros como a notícia, a reportagem, o artigo de opinião e os classificados. Ou seja, dentro dessa primeira etapa, nós temos a capacidade cognitiva de perceber uma diferença de gênero textual. É o que nós chamamos de competência genérica. É quando o ser humano, o indivíduo, consegue visualizar determinado gênero e definir. Isso se trata de tal coisa. Pode ser um texto jornalístico, um artigo de opinião ou uma outra coisa. Segundo diz o seguinte, já na esfera médica, por exemplo, reconhecemos bulas de remédio, receitas médicas, atestado de saúde, consultas médico-paciente. Todos esses são gêneros que aprendemos a reconhecer e a usar em nosso dia a dia. Ou seja, você não precisa ter uma aula na escola dizendo, olha, isso aqui é uma bula. Por quê? Porque no seu dia a dia, no seu cotidiano, você já viu uma bula, já sabe do que ela se trata. Você já viu uma receita médica, já sabe do que ela se trata. Ou seja, essa cognição e essa percepção é quase que natural, que ela se dá a partir de conhecimento de mundo. Ok? Bom, deixo aqui para vocês no slide uma pequena imagem. Dentro dessa imagem nós temos alguns balões que dizem assim, produção e consumo, jornalística, cotidiana, artística, escolar, científica, médica. Percebam vocês que todos esses temas estão dentro de um tema maior, que é política. Quando nós falamos de política, dentro desse contexto, não estamos falando de política partidária, mas da função real da política, que é uma promoção social maior. Por exemplo, ali dentro do balãozinho de médica, eu tenho científico, escolar, produção e consumo. Isso quer dizer que os textos médicos, eles têm uma relação também com textos científicos, que automaticamente vão ter relação com textos escolares, certo? Isso quer dizer que a professora de biologia lá na escola pode se apropriar de um texto médico para ensinar determinada coisa, assim como um cientista pode se apropriar de determinada pesquisa médica também para apresentar uma coisa. Ou seja, esses gêneros se comunicam, e isso é importante dentro dessa ideia política que ele traz. Bom, coloco aqui no slide uma imagem. Lembra que na aula passada nós falamos sobre restaurante, certo? Então aqui eu tenho el menú, o cardápio, né? Qual o gênero do texto? O gênero do texto seria um cardápio, certo? Que eu vou encontrar onde? Qual a finalidade dele? A finalidade desse gênero, desse texto aí, é mostrar para o cliente os produtos e os valores. Quem é o coenunciador desse texto? Ou seja, quem é a pessoa que vai receber esse texto? Seriam os clientes do restaurante, né? Eles são os coenunciadores, será para ele essa informação. Qual o lugar legítimo de circulação desse gênero? No caso de um cardápio, de um menu, a circulação dele seria dentro de um restaurante, ok? Olha aqui esse outro gênero. Temos aí assim, guacamole, que é um prato típico mexicano. E eu tenho aí uma série de ingredientes. Primeiro, 2 aguacates maduros, 40 gramas de cebola, limão, cilantro, que seria o coentro, tomates. Bom, qual é o gênero desse texto? Tenho aí ingredientes, gramaturas, seria uma receita, né? Uma receita culinária. Qual a finalidade da receita culinária? Ensinar para determinado grupo de pessoas como preparar determinado prato. Então a finalidade dele é ensinar o preparo de pratos. Quem é o coenunciador do texto, ou seja, quem é que vai receber esse texto?
pessoas das mais variadas faixas etárias. Podem ser aí pessoas que têm interesse pela culinária, pessoas que queiram preparar esse prato. Então, são várias pessoas que podem receber. Qual é o lugar legítimo de circulação desse texto? Bom, nós não vamos ter um lugar de circulação legítimo como o cardápio, por exemplo, que vai ser dentro do restaurante. Um texto como esse, ele pode estar na internet, ele pode estar em sites de culinária, ele pode estar em embalagens. Então, é uma variação muito grande de circulação dele, ok? Bom, existe uma diferença entre gêneros textuais e tipos textuais. Diz o seguinte: quando se fala de texto, é comum haver confusão entre dois conceitos próximos: o de gênero do discurso e o de tipo textual. Quanto aos gêneros, você já aprendeu que são atividades sociais contextualizadas, modelos de como falar, escrever ou se comportar diante de determinadas situações de uso de linguagem. E o que são tipos textuais? É possível que você já tenha estudado os termos descrição, narração e argumentação. Esses são os tipos textuais. São categorias centradas no modo como a linguagem se organiza nos textos. Ou seja, um tipo textual não necessariamente vai ser um gênero, mas ele vai estar ali envolvido, certo? Por exemplo, a dissertação, uma narração, uma argumentação é um tipo textual que pode estar dentro de um gênero, ok? Vamos aqui. Tenho aqui uma primeira questão, que é a atividade número 1, relacionada ao Enem de 2014. Eu tenho um gênero, que é a charge. E dentro da charge existe um diálogo. Escuta aqui esse diálogo. Sabes que creio que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. ¿No coincide con vos? ¿Y a vos? ¿Quién te preguntou? Estou hablando com mi notebook. Ou seja, a charge é um gênero textual que possui um caráter humorístico e crítico ao abordar o tema de uso da tecnologia. Essa charge crítica ou critica o quê? Bom, primeiro vamos entender aí. Existe um diálogo entre duas pessoas. Uma pessoa está falando e a outra responde com "e a vos?", "e a você?", "quem te perguntou?", "e a você?", "quem te perguntou?". Estou falando com o meu notebook. A pessoa estava falando sozinha e a outra se intrometeu. O que isso quer dizer dentro desse contexto? Letra A. Expressa uma postura de pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Não existe uma questão de opinião aí. Tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Indivíduo cujo comportamento destoa em seu discurso. Melhor opção aqui para a gente seria a letra B. Tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. Como que eu posso identificar isso dentro do texto? Quando ele fala o seguinte: "E a vos quem te perguntou?". Ou seja, a pessoa havia interferido o pensamento dele, estava falando sozinho, e ele ficou um pouco chateado com isso. A charge é um gênero textual que tem essa ideia do caráter humorístico e crítico, né? Então, para nós, a melhor opção seria a letra B, dessa questão aí do Enem de 2014. Próxima questão, lá do Enem de 2013. Eu tenho um pequeno texto, que é uma cantiga, que se chama Duerme Negrito. Diz o seguinte: "Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer cordonices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando e não lhe pagam, trabajando sí". Bom, aparece aí pra gente o seguinte: Duerme Negrito é uma cantiga de niná da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Letra A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar, evidenciar a ausência efetiva da mãe da criação do filho, retratar a precariedade das relações de trabalho no campo, ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural
exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Para nós aqui, a melhor questão seria a letra C, retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Ou seja, está falando aí, fazendo uma crítica sobre a escravidão. Bom, o gênero textual possui, além da importância do uso no cotidiano, uma importância social, pois ele determina as situações de comunicação entre locutor e interlocutor. Na nossa aula de hoje, nós percebemos que o gênero textual ele vai além da função que ele realmente exerce. Possui uma função política muito forte, social muito forte, e o compreendimento da sociedade dentro dos gêneros é importante para a difusão dele. Muito obrigado e até a próxima aula. Para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque, que vai estar disponível aqui embaixo.